Saudações, peregrinos! Sejam bem-vindos ao Portugal Medieval, o melhor canal sobre a era medieval. Podem me chamar de Beto, sou arauto e mestre cervejeiro deste canal. E hoje vamos ter 5 dedos de prosa sobre a cerveja medieval. Mas antes, já vai dando aquele like que vai ajudar bastante o nosso canal. E se este é o seu primeiro vídeo, então não perca tempo. Se inscreve, torne-se um peregrino e compartilhe com seus amigos, sejam eles cristãos ou pagãos. Peregrinos, antes de entrarmos no assunto de hoje, gostaria de fazer uma pequena errata no nosso último vídeo sobre Conan o Bárbaro, 10 curiosidades. Erroneamente, eu coloquei a data de nascimento do criador Robert Ervin Howard como 1930, quando o correto seria 1906. Peço desculpas e vamos ao vídeo. Primeiramente, é importante a gente saber que a cerveja era a mais democrática das bebidas, uma vez que os camponeses e servos tinham acesso a ela, dada a sua fabricação e seus insumos, que eram muito fáceis de ser obtido, diferente do vinho ou do hidromel, ao qual os camponeses não tinham acesso nem à uva, nem ao próprio mel. Então, na casa de um camponês, você possivelmente seria servido com uma boa cerveja medieval. Como bem sabemos, a composição de uma cerveja, chamada puro malte, ela é composta de malte, água, levedura e lúpulo. Contudo, na Idade Média, a cerveja ela era basicamente água, malte e leveduras selvagens, ou seja, o camponês ele colocava o mosto em um barril e deixava exposto às leveduras selvagens do ar. Com isso, a cerveja ela não era tão aromatizada como era no dia de hoje. Os que podiam aromatizar utilizavam uma mistura chamada gruit, que era basicamente uma mistura de canela, noz moscada, gengibres e outras ervas e temperos. Como era taxada, ou seja, havia impostos, era muito caro de se obter. Então, somente a cerveja de um nobre teria esse aromatizante, que de passagem não era conservante, o que nos leva ao nosso próximo tópico. O lúpulo, que além de aromatizar, ele também conserva a cerveja por mais tempo. Não havia o lúpulo na Idade Média, ele só foi introduzido a partir do século XII, graças a uma intervenção, quem sabe, divina, da Santa Hildegarda von Bingen. Ela era uma monja, pesquisadora, médica, poetisa, mística e posteriormente foi canonizada pela Igreja Católica. Então ela descobriu que o lúpulo possuía efeitos conservantes e, em suas experiências, introduziu o lúpulo na cerveja medieval. Verificou que com o lúpulo não precisava mais se utilizar gruit e a cerveja passou a se conservar por mais tempo. Por fim, a cerveja não tinha uma padronização, ou seja, cada cerveja, como se utilizava as leveduras selvagens, cada cerveja tinha um sabor bem distinto, baseado em cada região e das leveduras que agiram naquele mosto. Contudo, os monges foram os primeiros a introduzirem um início de padronização. Utilizando a espuma do mosto, eles aplicavam em outro pré-fervido e descobriram que aquele novo mosto
adquiria o mesmo sabor do anterior. Mas de tanto falar em cerveja, deu aquela sede, e aí é importante a gente também degustar uma boa cerveja, o qual convido vocês agora. Então trago para degustação a Duvalha Blonde Ale. Ela é fabricada pela microcervejaria Duvalha, localizada na região metropolitana do Recife, mais precisamente na cidade de Olinda, Pernambuco. É uma cervejaria pequena, mas só produz puro malte. São excelentes, inclusive tem uma boa disponibilidade de estilos, como a IPA, a Bock. Eu particularmente gosto muito da Blonde Ale. E a Blonde Ale, ela tem uma característica bem interessante. Ela é chamada de cerveja híbrida. O que é isso? A cerveja híbrida, ela utiliza leveduras do estilo ale. Contudo, ela é maturada a uma temperatura para as cervejas lagers. Então, a temperatura varia entre 9 a 15 graus Celsius. O resultado é uma cerveja com um aroma bastante frutado e bastante refrescante. Mas vamos fazer aqui a nossa degustação. Então, como vocês podem ver, a cerveja ela tem uma coloração característica da ale, que é um dourado turvo, uma boa camada de espuma, bastante efervescente, um aroma frutado, e o sabor excepcional, uma boa mistura do cítrico com o sabor do malte. Enquanto eu degusto essa boa cerveja, vou convidar um outro arauto para que fale um pouco sobre uma cerveja do Reino de Portugal. Saudações, peregrinos! O meu nome é Nuno, mais conhecido como Nuzito, do canal O Miradouro, e eu falo diretamente aqui de Portugal, mais especificamente de Vila do Conde. E hoje o assunto é cerveja. O Beto me convidou para falar um pouquinho para vocês aqui dessa cerveja portuguesa. Portugal tem uma seleção muito boa já de cervejas artesanais. Já experimentei várias, são muito boas. E eu sempre fico falando no meu canal dessa coruja aqui, que ela é o melhor custo-benefício, apesar de não ser propriamente uma cerveja artesanal. Ela é produzida por uma grande cervejaria, que é a Super Bock. O meu estilo preferido, que é uma IPA, uma India Pale Ale. Qual que é a história desse estilo aqui da India Pale Ale? Quando a Índia era colônia do Reino Unido, os ingleses faziam a viagem até a Índia e levavam as cervejas para eles beberem, só que a viagem era muito longa, muito dura, e a cerveja chegava geralmente muito ruim, imprestável para beber. Então eles começaram a mudar um pouquinho a fórmula da cerveja e colocar mais lúpulo, porque o lúpulo é um dos ingredientes da cerveja que, apesar dele dar o amargor é um efeito colateral. Na verdade, ele serve como conservante. Então eles passaram a colocar mais lúpulo na cerveja para conservar e fizeram uma cerveja mais alcoólica. Então, enquanto uma cerveja dessas normais que a gente está acostumado no Brasil, uma Pilsen, tem mais ou menos uns 5% de álcool, normalmente uma IPA tem ao redor de 6,5%. Mas ela é muito boa. Então a gente vai abrir aqui e fazer uma degustação. Uma curiosidade, essa Super Bock, essa especificamente aqui, está escrito, ela é produzida em Lessa do Balio. Lessa do Balio é uma freguesia de Matosinhos, fica aqui perto de onde eu moro, de Vila do Conde, e ela tem um mosteiro, o mosteiro de Lessa do Balio,
que é super interessante aqui para os peregrinos aqui do Portugal medieval. Eles vão gostar muito porque lá tem uma festa, uma feira medieval anual que eles fazem lá, e nós fizemos até um vídeo dessa feira medieval, ficou muito bacana. Mas essas cervejas IPAs, elas são muito cheirosas. Como esta aqui não é propriamente uma cerveja artesanal, ou seja, ela não é de uma micro cervejaria, ela já é de uma cervejaria grande, mas as artesanais, principalmente, elas são muito cheirosas. Eles colocam, às vezes, uma segunda leva de lúpulos só para dar cheiro. E lógico, como essa aqui é uma versão mais barata, uma versão, digamos, de uma grande cervejaria, ela não é tão cheirosa, apesar de, comparado a uma cerveja normal, ela realmente é bem mais aromática. As IPAs são cervejas bem amargas, que é o caso dessa aqui. Então, para quem não está acostumado a tomar cervejas diferentes, vai sentir a diferença. E ela também tem um pouquinho menos de corpo, justamente por essas características que eu disse, por ela ser uma cerveja de uma grande cervejaria. Então, ela é um pouquinho mais simples, ela não é tão complexa. Dá para ver que ela forma pouca espuma, ela forma pouco colarinho. Se você geralmente pegar uma IPA melhor, colocando no copo, ela vai formar um pouquinho mais. A gente vê até pela qualidade aqui, pelo tipo de espuma que ela forma de colarinho. Você vê até que ela tem características mais artesanais mesmo. E é por isso que essa coruja é a minha preferida. A Superbock tem uma outra linha de cervejas especiais, que é 1927, que são cervejas muito boas também, mas geralmente eu compro essa aqui. E além de eu recomendar para quem vem aqui em termos de custo-benefício, por isso que eu escolhi ela para mostrar para vocês, não deixem de experimentar também as outras cervejas artesanais aqui de Portugal, são todas muito excelentes. Mas essa degustação vai ficando por aqui. E saúde, peregrinos! Obrigado, mestre Nuzito. Foi uma honra ter sua participação em nosso canal. Bem, peregrinos, vamos ficando por aqui. Vou concluir agora minha cerveja. A taverna do Portugal medieval está sendo fechada, mas ela vai reabrir. Basta vocês quererem. Coloque nos nossos comentários. Quero a volta da taverna do Portugal medieval. Nos vemos no próximo vídeo e saúde!